Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizerem capazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o capítulo 19, geralmente de 3 a 6, muito utilizado em nossos sacramentos do matrimônio. Mas esse grupo que chega se aproxima de Jesus e a pergunta é justamente, tem a intenção de fazer uma provocação a Jesus. A maior vontade de fariseus e doutores da lei era pegar Jesus numa falha. E por isso usava a própria prática, como que eles, sabendo que aquilo que faziam não era agradável aos olhos de Deus, mas era aos olhos da lei, porque nem tudo que é legal é justo. Portanto, usavam da própria lei para tentar pegar Jesus numa falha, porque sabia que Jesus não ia discriminar a mulher como eles usavam a lei para isso. O dado que é colocado significa que haviam homens que realmente chegavam a devolver a mulher para a família. Por isso Jesus vai dizer que isso não está no sonho de Deus. E assim vai colocar: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, uma só alma e um só coração. Quer dizer, o projeto de Deus é de uma união que realmente dê certo, onde ninguém é maior, mas existe um projeto que os une, que é a família. E naquele momento eles vão rever e insistir com Jesus, mas Moisés deu a carta de divórcio. Sim, por causa da dureza do coração de vocês, não porque Deus mandou. E depois os próprios discípulos também vão questionar: Senhor, se a situação do homem é assim, significa o machismo, o preconceito, a discriminação. E quantos homens que ainda pensam assim? A cultura da superioridade, ela já passou. Ou, no mínimo, a mulher ultrapassou o homem em muitas coisas. E é por isso que a gente tem tantos conflitos no dia de hoje, porque culturalmente a mulher avançou. Socialmente, a mulher ela ocupa todos os espaços. E o homem continua com essa herança milenar, muitas vezes. Não é que um tem que ser maior ou menor, mas nós somos resultado da construção psicológica que a gente vai adotando no dia a dia. Então isso tem um reflexo, sim, em nossas vidas, na cultura da superioridade de gênero. E Deus não quer isso. São irmãos que se casam para constituir uma família, e não só no casamento. Mesmo nas relações de trabalho, comunitária, esses conceitos têm influência sim. Então Jesus vai concluir dizendo
que toda a vida ela deve ser um projeto vocacional. O casal ele deve ser chamado realmente a viver esta vocação. E à medida em que ele compreende esse projeto como vocação, então há toda a possibilidade de uma vida feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é